Salmo 96. E como vocês vão ficar sentados um bom tempo, eu convido vocês a ficarem de pé para a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai de dia em dia a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Ele é mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor vestidos de trajes santos. Tremei diante dele, todos os habitantes da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo de modo que não pode ser abalado. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Exulte o campo e tudo o que nele há. Então cantarão de júbilo todas as árvores do bosque diante do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Oremos. Pai Celestial, agradecemos pela Tua palavra diante de nós, o Salmo 96, pedindo agora que ele seja proclamado fielmente. Guarda-nos do erro, que o Teu Espírito Santo se mova e opere como prometeste, que possamos sair deste lugar diferentes, que possamos sair deste lugar reconhecendo que estivemos diante de Ti, ouvimos Tua palavra e que operaste em nossos corações. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Podem se assentar. É uma coisa, podemos classificar de engraçada, é que nós, nossa sociedade, nossas organizações, nós nos envolvemos no contexto de escrever declarações de missão ou de propósito, ter metas, ter intenções definidas, para que todos saibam onde estão mirando, para onde estão indo, quais são os objetivos ou as conquistas definidos para uma empresa, para uma organização, e até mesmo igrejas costumam ter isso. Ao considerarmos adoração e missões, há alguns grupos que querem focar na adoração como o propósito da igreja, como o objetivo da igreja. E outros dizem que missões e evangelismo é o propósito da igreja. A questão é que a igreja tem uma missão, tem um propósito. Mas essa missão e propósito, em última análise, não é evangelizar. Isso pode chocar. Mas o propósito final da igreja não é evangelizar. Vamos colocar dessa forma. Antes da queda, havia evangelismo? Não. Mas havia igreja? Sim, havia igreja. Quando a igreja for redimida e totalmente restaurada, e entrar nos novos céus e na nova terra, haverá evangelismo? Também não. Mas haverá adoração. Haverá uma igreja e haverá adoração. O que a igreja fazia antes da queda e o que ela fará quando for perfeita e completa? Qual era o propósito principal da igreja de Adão e Eva, quando viviam no jardim? E qual será o propósito principal da noiva de Cristo, quando ela for gloriosamente restaurada e estiver ao lado do seu marido, sua cabeça? O propósito principal é a adoração. Não é sem razão que o nosso catecismo começa com essa pergunta: qual é o fim principal do homem? E a resposta: honrar a Deus, glorificá-lo para sempre, desfrutar das suas bênçãos, né?
Há um escritor bem conhecido dos nossos dias, o John Piper, ele colocou dessa forma essa questão. Missões não são o objetivo final da igreja. Adoração é. Missões existem porque adoração não existe em todos os lugares. Adoração é o que há de mais importante e não missões, porque Deus é o que há de mais importante, não o homem. O objetivo das missões é a alegria dos povos, a grandeza de Deus. O ponto destacado é que, como povo de Deus que aguarda ansiosamente desejoso aquela redenção que é nossa, o cumprimento total daquela redenção que é nossa, nosso chamado, nossa responsabilidade aqui e agora, como esse povo que aguarda a redenção total e final, nosso propósito continua sendo a adoração a Deus. E, no entanto, o salmista nos coloca diante do fato que, mesmo quando adoramos, não perdemos de vista a evangelização, a proclamação. Que sim, a igreja deve se engajar em missões para alcançar as nações. Até isso é abordado nesse texto do Salmo 96. Mas o faz no contexto da adoração. Então, há 3 coisas a considerar no Salmo 96 no que se refere a missões e adoração. A primeira é que missões começam e terminam com a adoração a Deus. A segunda é que a adoração levará a missões. Uma igreja que adora, biblicamente, nos termos bíblicos, uma igreja que adora, ela também vai fazer missões, vai evangelizar, vai fazer missões, pelo menos em relação a isso. Ou seja, a adoração aqui na terra levará a missões. E, por fim, as missões e a adoração aqui na terra aguardam ansiosamente a visita de Deus, a volta de Deus, do Senhor Jesus. O contexto desse salmo, embora não haja um escritor identificado, é Davi. Davi quem o escreveu? Foi escrito na época em que a Arca da Aliança foi transferida para o Monte Sião. Se você se lembra, a Arca da Aliança teve vários locais de habitação ao longo do caminho, e Davi desejava que a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, não permanecesse mais em uma tenda. Ele queria construir uma casa para o Senhor, e o Senhor, por sua vez, disse: não, você não pode fazer isso, mas o seu filho poderá. Mas, durante todo esse tempo, Davi buscou que Israel, em sua capital, se lembrasse da presença de Deus. E assim, para conseguir isso, ele traz a arca para ser colocada em Jerusalém. E quando ela chega, ela é colocada ali em seu devido lugar. Não havia ainda o templo, mas o tabernáculo, um espaço reservado para a arca. Davi, em 1 Crônicas 16, registra essas palavras para celebrar a gloriosa presença de Deus entre o seu povo, cantando e relembrando a obra salvífica que ele realizaria por meio da vinda do Senhor Jesus Cristo. Claro, Davi não tinha essa consciência como nós temos hoje, mas sem o saber, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele já falava sim da vinda do Senhor Jesus. Quando o seu povo não sairia, quando o seu povo então sairia e chamaria as nações para virem ao Senhor. E, no entanto, mesmo nesse chamado, devemos notar que missões começam e terminam com adoração. Os versículos 1 a 3, nesses versículos o salmista escreve: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai de dia em dia a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Qual é o chamado nesses versículos? O salmista repete 3 vezes: cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. É adoração, é louvor, é adorar com alegria o Deus que nos criou, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos redime. O salmista diz aqui que devemos cantar um cântico novo.
E diferentes pessoas encaram isso de maneiras diferentes, e pode ser a ideia de que há um pensamento novo na mente, como Paulo dirá mais tarde, a renovação da mente, a transformação da mente. E esse novo modo de pensar que nos leva a adorar a Deus. Mas também podemos entender que o salmista nos apresenta nesses versículos é duplo, ou seja, é uma celebração de uma nova experiência da ação divina que ocorreu na vida do povo. É essa ideia de que o povo de Deus é atingido novamente pelo conceito surpreendente da glória de Deus presente na sua vida, de Deus que está no meio deles, manifestando a sua glória, a sua majestade. Eles são atingidos novamente pelas misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã, e Jeremias dirá mais tarde, na sua reflexão: grande é a tua fidelidade, as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã. É o salmista apresentando em adoração diante de Deus a si mesmo, e também convidando o povo de Deus para, junto com ele, a adorar aquele que os criou, os amou, para dessa forma, nessa adoração, refletirem, que seus corações reflitam diante de Deus em adoração. E ainda assim, não perde de vista as nações, ou, na nossa palavra de hoje, missões, as missões. Observe aqui: proclamem as boas novas da sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações, entre todos os povos, as suas maravilhas. Anunciar ou proclamar a sua glória, celebrar as suas maravilhas, isso é adoração. Bendizer o seu nome é celebrar o louvor e a gratidão por quem Ele é, por aquilo que Ele faz. Mas isso nos leva a recordar daqueles que ainda não o conhecem, nos leva a ver que há pessoas que ainda não aceitaram o Senhor Jesus Cristo pela fé, nos leva a notar que as nações serão trazidas perante o nosso Rei, para que Ele governe e reine sobre todos, mas muitos não conhecem o Senhor Jesus. Então, se Deus é Rei e grande sobre este mundo, governa o universo inteiro, enquanto o adoramos e louvamos, queremos que o seu povo, queremos que a sua igreja, queremos que aqueles que o adoram tenha gente de todos os lugares, de todos os povos. Portanto, a adoração nos leva a missões. E, no entanto, observe que, no contexto dessa adoração, observe quem nós estamos adorando. Os versículos 4 a 6 dizem: porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, Ele é mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Isso, mais uma vez, chama a adoração, remete à adoração. Consideramos a grandeza de Deus, sua dignidade, o quanto Ele merece ser louvado, quão incrível, quão maravilhoso Ele é, todas as coisas que Ele fez, todas essas coisas nos movem para missões, para a adoração e para as missões. São duas coisas ligadas, não dá para separar uma da outra. E o salmista contrasta a grandeza de Deus com todos os outros deuses. Ele destaca aqui a palavra para Deus, ou deuses em hebraico, que é a palavra Elohim. E ele faz um jogo de palavras no contexto aí do versículo 5, fazendo a comparação entre os deuses, ou ídolos, e o próprio Deus. Só para vocês conseguirem entender, ouvir, melhor dizendo, o jogo de palavras, eu vou ler em hebraico para vocês esse versículo. Ki hal Elohei ha'amim elilim vayavá shamaim asa. Consegue entender como dá ritmo, tem a rima dos nomes, das palavras, mas ele faz mesmo o jogo de palavras, porque ele pega a palavra que significa deuses, ou Deus no singular, ou Deus no plural, e ela varia um pouco conforme a gramática, e ela vira então aqui Elohei. Seria Elohim, mas ela vira Elohei. E depois ele usa a palavra Elilim, que significa vazio, nada, que não tem consistência. Ele fala que os ídolos, esses Elohei, esses Elohim, eles são Elilim, eles são vazios, não são nada.
Mas aí depois ele usa o nome de Deus da aliança, Yavá, vai Yavé. Aqui ele usa Yavá, vai Yavá. E Deus criou os céus. E aí ele usa a palavra céus, também rima com Elohim. Shamaim, Elohim. Ele faz o jogo de palavras aqui na sua poesia. Bem interessante. Para mostrar que, olha quem nós estamos cultuando. E olha o que as nações cultuam. E se nós que conhecemos o Deus que criou os céus e a terra, e o cultuamos, o adoramos, temos de anunciar isso às outras nações. Porque o que eles adoram não é nada. Eles adoram uma coisa vazia, uma coisa que não tem significado. É uma bela imagem que temos diante de nós, pois muitas vezes, quando observamos aqueles que se prendem aos seus ídolos, consideram seus deuses, eles oferecem várias coisas a esses seres, colocam suas estátuas em um canto, acendem suas velas, trazem comida, bebida, só para... Então, no dia seguinte, eles têm que retirar a comida e colocar outra comida diante daquele ídolo, porque essas imagens e estátuas são incapazes de fazer o que quer que seja. Não podem fazer nada. São fracas, impotentes, e ainda assim, essas pessoas estão cheias de superstição, na esperança de que esse Deus, ao qual elas servem, possa aplacar um sofrimento, ou possa aplacar a ira desses deuses, ficar satisfeitos com as suas oferendas, e eles se envolvem em todos os tipos de rituais para não ofenderem esses deuses. E, no entanto, no final, o que é que esses deuses podem fazer? Nada. Eles não têm poder, eles são incapazes de agir, eles não conseguem apaziguar suas consciências, eles continuam sem paz, continuam buscando algo. Mas olhem para o verdadeiro Deus, o Deus do universo, que não precisa de nós, que existe independentemente de nós, que é aquele que criou tudo o que está diante de nós e tudo o que nos cerca, que é digno de louvor, de adoração, pelo que é capaz de fazer por toda a eternidade, pela honra e majestade que lhe pertence, bem como pela força e a beleza que são próprias a Ele. E tudo isso nos convida à adoração. Tudo isso nos fala sobre louvá-lo, honrá-lo, glorificá-lo. E, no entanto, como eu disse há pouco, nesse contexto de cantar louvores àquele que cuida de nós, que nos redimiu, com o desejo de que, assim como Ele se mostrou bondoso, maravilhoso, magnífico, digno do nosso louvor, também sejamos movidos pelo desejo que outras pessoas estejam presentes para adorá-lo. Isso confirma que a adoração leva a missões. Como é que nós vamos contemplar Deus, a sua majestade, a sua glória, o louvar, o adorar, e não ficar incomodado que tem outras pessoas que também devem adorar a Deus e que Deus não está recebendo o louvor e a adoração delas? Não pode ser. A adoração deve nos levar a missões. Embora vejamos a reiteração dessa ideia dos versículos 7 a 9, embora também seja apresentada a nós individualmente essa ideia, observe o que é dito no versículo 10. Dizer entre as nações, o Senhor reina, Ele firmou o mundo de modo que não pode ser abalado, Ele julgará os povos com retidão. Esse é, na verdade, um chamado para o povo de Deus, individualmente, para dar testemunho às nações do seu governo. Ele nos chama a atribuir-lhe várias coisas, não porque Deus esteja de alguma forma ausente, mas sim para reconhecer quem Ele realmente é. Ao refletirmos sobre isso, chegamos ao conceito de testemunho. E ele diz: dizei entre as nações, o Senhor reina. O chamado do salmista não é simplesmente dizer, ok, você está na igreja, templo ou tabernáculo, conforme a época na história, você está entre o povo de Deus, você olha para cima e diz, maravilhoso, glorioso, grandioso que Deus é. E você canta várias canções,
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, e tantas outras, né, que poderíamos lembrar agora. Quão grande és tu. Ok. O chamado de Deus para nós como seu povo significa que somos movidos a mostrar às nações que Deus realmente reina. Deus não está sobre este mundo para que de alguma forma ele esteja escondido. Deus não está acima desse mundo para ficar escondido. Deus está acima da sua criação porque ele é exaltado, mas não para ficar oculto, escondido. Ele tem que ser anunciado, proclamado. Deus deseja que o seu nome seja conhecido em todos os lugares da terra. Deus deseja que o seu povo avance, que ao refletir sobre a maravilha e a glória de Deus, isso nos leve a nos envolver com o mundo, a dizer ao mundo que Deus existe, que Deus reina. Quando Jesus ressuscitou, ele passou 40 dias com os discípulos. Então, no dia da sua ascensão, logo momentos antes da sua ascensão ao céu, ele lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão ser minhas testemunhas no poder do Espírito Santo. E ao serem testemunhas, e sendo testemunhas, ele diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. O chamado de Jesus, ao reconhecermos que Ele é o Senhor exaltado, que Ele está no alto, que Ele é belo, que Ele é o Rei conquistador, o chamado dele é que, ao adorá-lo, sejamos, por nossa vez, movidos a ir às nações, falar do seu reino, falar que Ele existe, e falar o que Ele fez, do que Ele fez. Por que adoramos? Adoramos em reconhecimento do que Ele fez por nós. Entramos nos seus atos, como diz o versículo 8, adoramos o Senhor, algumas traduções vão dizer, na beleza da santidade. A que lemos hoje falava com vestes santas, tremendo diante dEle. Como é que podemos adorar na beleza da santidade? Sabemos que não possuímos santidade em nós mesmos. Nós perdemos isso no jardim. Perdemos esse privilégio especial, essa posição diante de Deus, quando nossos primeiros pais pecaram e o desobedeceram. E o efeito dessa obra em nossas vidas e em todos os nossos descendentes foi que nós fomos mergulhados no pecado, na miséria, na morte e na decadência. E, no entanto, Deus, por meio do Evangelho do seu Filho, nos diz que a santidade em nós pode ser restaurada. Em Cristo, nossa santidade ela é restaurada. Como assim? Não pelos nossos esforços, nossas obras ou nossa justiça, mas pelo Senhor Jesus, que foi enviado a esse mundo, que nasceu de uma virgem, que viveu uma vida perfeita, que sofreu sob Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, a quem Deus garantiu que, se olharmos para Ele com fé, pela fé, podemos ter uma esperança verdadeira e viva. E podemos aqui não é uma possibilidade, não, é uma certeza, é uma garantia. Temos, se olharmos para Ele com fé, temos, é uma garantia. Temos vida, temos a santidade restaurada, temos essa esperança verdadeira e viva. Estamos seguros nele. E podemos, assim, entrar na sua presença, como o Salmo nos convida, a entrar diante dele, adorá-lo na beleza da santidade. Como Deus nos proporcionou isso por meio de Cristo, como adoramos e louvamos pelo que Ele fez por nós, então, desejamos ver essa palavra enviada e testemunhada a outros. Queremos que essa palavra se espalhe, como o salmista nos lembra no versículo 1, por toda a terra. No versículo 3, entre todas as nações, entre todos os povos. E no versículo 10, vemos isso ser levado diante das nações. O avanço no campo das missões, o desejo de adoração
diante do nosso Deus, belo, maravilhoso, glorioso, magnífico, temível e digno de louvor por todos os povos. Não queremos isso apenas para alguns, não queremos que isso aconteça apenas para um número seleto de povos e de etnias. As Escrituras deixam bem claro que Deus também não quer isso, porque não é esse o seu propósito. Veja o que acontece no céu diante do Senhor Jesus Cristo em Apocalipse 7. Uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, raças e qualquer outra classificação que a gente possa criar aí. Essa multidão em pé diante do Senhor, diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com palmas nas mãos, clamando em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Olha, gente de todas as nações, tribos, línguas, todos os grupos de pessoas reunidas para adorar diante do nosso Deus. Temos um vislumbre disso aqui agora, sempre que nos reunimos como igreja para adoração. E assim como somos levados diante do Deus vivo, lhe damos louvor, temos de desejar ver isso entre todas as nações. E, portanto, os nossos olhos na adoração estão voltados para fora. Ao mesmo tempo que temos os olhos voltados para o alto, para o trono de Deus, também devem estar voltados para fora, para que o Evangelho seja, então, testemunhado diante de todos. Observamos que missões começam e terminam com adoração, e que a adoração é seguida por um testemunho, mas ambos olham com expectativa para a realização final. O que é isso? O fim dos tempos, quando tudo será corrigido. Veja o que Davi nos diz nos versículos 11 a 13. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude, exulte o campo e tudo o que nele há. Então cantarão de júbilo todas as árvores do bosque diante do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com sua fidelidade. Do que Davi está falando? Ele está se referindo ao que Paulo escreve em Romanos 8, quando ele fala sobre a criação ter esse anseio, esse desejo de redenção. Ele está falando da maldição do pecado sendo quebrada, e sabemos que isso acontecerá quando o Senhor Jesus retornar. Ele está falando da vinda do prometido, que virá em vitória, mostrando que ele venceu o pecado, não apenas em nossas vidas individualmente, mas em última análise, no mundo todo, na criação toda. Tanto a adoração quanto as missões anseiam por isso. Como assim? Porque nossa adoração agora reconhece que, mesmo tendo a oportunidade de estar diante de Deus, ainda falta algo. E o que falta é isso: ainda não estamos com Jesus fisicamente, ainda falta algo. O número dos eleitos ainda não foi cumprido, preenchido, aperfeiçoado, completado. Falta algo. Nem todas as nações, nem todas as línguas, nem todas as tribos foram alcançadas com o Evangelho ainda. E assim, enquanto nossa adoração anseia por ver esse número completo, ela celebra o fato de que adoramos nosso Deus e ainda assim deseja ver missões completadas, cumpridas, anseia estar com o Salvador, e por isso espera e faz missões. O povo de Deus também reconhece que Cristo nos fez uma promessa de que Ele voltará, e o anseio dos nossos corações é que Ele esteja aqui para corrigir todos os erros, toda a injustiça que vemos nesse mundo, restaurar em nós a obra consumada de sua obra perfeita, e fazer com que estejamos unidos a todos os santos, como aquela bela e gloriosa noiva do Senhor Jesus Cristo. A vinda de Cristo
não precisa ser um momento de medo para o crente. Não temos de temer a volta de Cristo. Geralmente, a gente tem essa ideia popular de Apocalipse como algo do fim do mundo, algo horroroso, e a gente, Deus me livre, Apocalipse, não quero nem ler, quero nem ler. Não, o crente não precisa ter medo da volta de Cristo. A vinda de Cristo não é motivo de terror. Observe que ele vem com equidade, com justiça, com retidão, ele vem com fidelidade, ele vem de forma justa, agindo com justiça, de acordo com um padrão perfeito, e não com base em ideias arbitrárias, caprichosas, mas com verdade. No entanto, existe um aspecto temeroso, um aspecto de medo, se você não conhece o Senhor Jesus. Mas não precisa ser assim, porque a mensagem da missão nos apresenta a verdade do Evangelho, que é, em Cristo, você pode ter salvação. Há salvação em Jesus Cristo. Em Cristo, seus pecados são perdoados. Em Cristo, você será restaurado a Deus, a uma comunhão perfeita com Deus. Em Cristo, há um Deus verdadeiro, forte, capaz de agir na sua vida. Aqueles que o conhecem, simplesmente desejam continuar a adorá-lo e anseiam continuamente que ele seja glorificado e honrado no nosso meio, que ele continue sendo isso que ele é nas nossas vidas, na de todos nós, como igreja, mas afinal, sabemos que ainda há lugares, pessoas, povos que ainda não foram alcançados por essa mesma mensagem, da qual nós fomos alvo. Mas afinal, quais são algumas coisas que devemos refletir a partir disso? Primeiro, devemos ser um povo adorador. Se olharmos para o contexto da adoração e o contexto da evangelização, então a adoração deve estar presente nas nossas vidas. Deus é glorificado quando o seu povo se reúne para louvá-lo. Deus é glorificado quando você está no seu carro, em casa, no trabalho, qualquer outro lugar. Seus pensamentos e até mesmo a sua voz são direcionados para louvá-lo. Um cristão sem adoração não é cristão de forma alguma. Porque, como aqueles que pertencem ao Senhor Jesus, somos e seremos um povo adorador. Segundo, os cristãos são também um povo testemunha. Da mesma forma que somos chamados a ser um povo adorador, somos chamados para ser um povo testemunha. E parte desse testemunho pode ser um testemunho do fato de que Deus é glorificado no nosso meio. Parte desse testemunho, pelo menos, parte dele por meio de orações para que a obra de avanço do reino de Cristo prossiga. Parte desse testemunho pode envolver falar com aqueles ao seu redor que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Parte desse testemunho pode ser ofertar para apoiar o avanço das causas de Cristo por todo o mundo. E para alguns de vocês, isso também pode incluir sacrificar seu tempo, seu trabalho, seus recursos, para ir para outra parte do mundo e garantir que a mensagem do Evangelho seja proclamada. Enquanto as pessoas precisarem do testemunho do Evangelho, haverá o chamado para apoiar o trabalho missionário, bem como para servir como missionários. Enquanto estivermos desse lado do retorno do Senhor Jesus, ou seja, antes do seu retorno, sim, adoraremos o nosso Deus, mas testemunharemos a respeito dele, da esperança que está em nós, e lançaremos essa rede cada vez mais longe. Esse é o chamado da igreja. Terceiro, devemos ser um povo que vigia, um povo vigilante. Vigiamos e aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo. Como crentes, não precisamos temer a sua vinda, pois ele vem como o cordeiro que foi morto. Agora, se não somos crentes no Senhor Jesus, se não estamos seguros nele, haverá grande temor, pois a sua segunda vinda é de alguém que tem uma espada saindo da boca e fogo nos olhos para julgar. Ele vem como juiz. E, no entanto, ele apresenta a vocês hoje a promessa de que vocês podem adorar hoje mesmo, nesse dia,
honrando e glorificando, enquanto se apegam, buscam refúgio no Cordeiro que foi morto. O Salmo nos apresenta um propósito claro, um propósito útil. Não é um propósito tolo ou insignificante. Como povo de Deus, nós o adoramos, nós testemunhamos e nós ansiamos pela vinda do nosso Salvador, que restaurará todas as coisas, e que nos encoraja, conforme esperamos, porque adoramos o nosso Deus.